As glórias sejam para Shri Shri Gauranga. Hare Krishna, tudo bem com todos? É uma honra e um prazer, novamente, estar com todos vocês e fazer a leitura do verso 10 do capítulo 3 do Srimad Bhagavatam, canto 1, que me foi designado. E espero que seja de bom proveito para todos. Então vamos ao verso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Panchamahakapilo Nama. Panchamahakapilo Nama. Siddhe Shakala Viblutam, Siddhe Shakala Viblutam, Provacha Suraye Sankyam, Provacha Suraye Sankyam, Tatuagrama Vinirnayam, Tatuagrama Vinirnayam. Panchamahakapilo Nama. Siddhe Shakala Vibhutam, Provacha Suraye Sankhya, Tatuagrama Vinirnayam. Tradução, vamos repetir, por favor. A quinta encarnação, chamada Senhor Kapila, é o mais avançado entre os seres perfeitos, Ele fez uma exposição dos elementos criadores e da metafísica, Asura e Brahmana. Pois no decorrer do tempo, esse conhecimento se havia perdido. Significado dado por sua divina graça, Bhai Charanarvindam Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada Ki Jai. A soma total dos elementos criadores é de 24 ao todo. Todos e cada um deles são explicitamente explicados no sistema de filosofia Sankhya. A filosofia Sankhya é geralmente chamada de metafísica pelos acadêmicos europeus. O sentido etimológico de Sankhya é aquilo que explica muito lucidamente através da análise dos elementos materiais. Isso foi feito pela primeira vez pelo Senhor Kapila, que é nomeado aqui como sendo o quinto na lista das encarnações. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Shri Chaitanya Manobhishtam Istapitham
Jena Bhutale Swayam Rupakarat Mahyam Dadati Swapadantika. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Panchama Kapilonama Sidesha Kalavi Lutam Purvacha Suraye Sankyam Tatuagrama Vininaya. A quinta encarnação, chamada Senhor Kapila, é o mais avançado entre os seres perfeitos. Ele fez uma exposição dos elementos criadores e da metafísica, a Asuri Brahma. Pois no decorrer do tempo, esse conhecimento se havia perdido. Bom, esse conhecimento, hoje em dia, está mais perdido do que nunca, né? Mais perdido do que nunca. Como seria bom se os cientistas modernos pesquisassem a literatura védica, pesquisassem o Bhagavatam e ouvissem essas explicações do filho de Kardama Muni, como é Devahuti, que aqui é denominado como o mais avançado entre os seres perfeitos. O aprendizado seria perfeito, super útil, porque iríamos entender realmente ao que se destinam esses 24 elementos materiais manifestados como Prakriti, que originalmente são espirituais, o Mahatattva, a totalidade dos elementos, né? A totalidade da energia, que é espiritual das energias. Esses 24 elementos são manifestação dessa energia espiritual original, Mahatattva, transformada na fase de Pradana. Transformada por quem? Explicado por quem? Transformado pela Suprema Personalidade de Deus, através de seu olhar quando agita Pradana, na forma de Kala, o tempo, e faz assim com que, ainda nessa fase de Pradana, os 3 modos da natureza não estão completamente manifestados, definidos, ação e reação, causa e efeito, né? A Prakriti não está definida. Pradana é um instante antes da Prakriti se manifestar, prontinha, como todos nós vemos e experimentamos, como cientistas modernos estudam, experimentam os elementos materiais, os 24 elementos materiais. Mas Kapila Deva foi muito profundo, porque não só ele explicou a origem de tudo através de Mahatattva, Pradana e Prakriti pronta, natureza material pronta, como ele define o fim de tudo isso, ao que se destina tudo isso, por que tudo isso se manifesta, por que tudo isso fica pronto, por que essa cadeia material foi feita de 24 elementos? Por quê? A macro cadeia é todo o recapado vibhuti, do universo cósmico material. A micro cadeia é o corpo, são os corpos que abrigam a entidade viva dentro, que é o 25º elemento.
Aqui nós estamos ouvindo sobre os 24. Panchavicha Prakritita. Isso aí é explicado por Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, citando o Padma Purana, que dentro dos 24 elementos materiais, existe o 25º elemento, que é espiritual, que é a entidade viva. Que é a entidade viva, que somos todos nós. Então, isso é informação. Aí Kapila Deva também, quando explica a filosofia Sankhya, no humor devocional, humor que interessa, na real, a sua mãe Devahuti, ele dá todos esses detalhes, e ali nós podemos entender que, embora a gente relute em aceitar, né, nós podemos entender claramente que tanto essa macro prisão material criada de elementos originalmente espirituais, transformados pela fase de Pradana, pelo olhar da Suprema Personalidade de Deus na forma de Prakriti, matéria pronta aqui, tanto a macro prisão material, que é só um ponto dentro do universo cósmico material, onde reina total liberdade, que é o Tripad Vibhuti, Antaranga Shakti, energia interna de Krishna, o mundo espiritual, Vaikuntha, lugar que não tem misérias, ansiedades, não existe sofrimento. Tanto essa macro prisão, que é todo o universo cósmico material manifestado, e na forma dos 24 elementos materiais manifestados para Kriti, quanto esse micro presídio, que é o corpo, para a alma, que é o 25º elemento, dentro desse micro e macro presídio, que é o universo cósmico material, como que ela tem que sair daí, porque isso é uma cadeia. Não tem liberdade como no Tripad Vibhuti, no Antaranga Shakti. Aqui na Bahiranga Shakti, na energia externa de Krishna, a prisão é onde a alma que desenvolveu um desejo contrário ao desejo de Krishna, devido ao mau uso do seu livre-arbítrio, devido ao mau uso da sua inteligência, ela não consegue entender que só se sai da cadeia quando não se comete mais delito. E só entra na cadeia quem é marginal, quem anda na contramão. Então, por isso, as almas são colocadas dentro desse macro-presídio, dentro de 8.400.000 espécies de micro-presídios. Todas as entidades vivas presas dentro do universo cósmico material, que é a prisão material. Então, o Kapila Deva, ele dá a dica de como que se usa todos esses elementos materiais manifestados para se sair dessa prisão. E esse é o único propósito da existência, tanto dessa prisão, macro-prisão, universo cósmico material, essa morada externa de Krishna, a prisão material, Ekapad Vibhuti. Tanto esse Ekapad Vibhuti, Pada Vibhuti, a cadeia imensa, quanto a microcadeia, que são os corpos materiais, devem ser transcendidos pelo 25º elemento que está dentro desses 24 elementos manifestados. A alma. A alma. Tem gente que duvida quando se ouve que a única função da alma é
buscar sair dessa prisão material. Tem gente que não quer ouvir, mas por que não quer ouvir? Porque não quer sair da cadeia, acha que a cadeia está boa, por ignorância, mas isso é ignorância, não é que não existe cadeia boa. Né? Cadeia, por melhor que ela seja, prisão, por melhor que ela seja, por mais que tenha mordomia, como nos planetas celestiais, por exemplo, não tem liberdade total, está preso. Pergunta para alguém milionário aí que fica preso numa cadeia com altas mordomias, o que ele preferia? Se ela está em liberdade ou continuar preso mesmo com todas as mordomias? Então, para que almejar bom nascimento ou nascer como um semideus numa cadeia sofisticada para continuar preso? Não, nós temos que buscar a nossa liberdade eterna. E a nossa liberdade ela só existe quando nós estamos agindo como bons cidadãos. Como alguém que não é passível de pena, de prisão. Como uma alma que entende a sua posição constitucional eterna. Interessante isso, porque esse verso do Padma Purana, que Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica, relata uma conversa que Narada Muni teve com Krishna em Dwaraka. Ele foi perguntar a Krishna, pedir para Krishna explicar para ele o que é a sílaba Om, como é a sílaba Om, o que significa a sílaba Om. E Krishna explicou que a sílaba Om é isso. Akarenochyate Vishnu, Shri Ukarena Kachyate, Matkarastu Tayor Dasa, Panchavinsha Prakirtita. O A na sílaba Om, Akara, é Krishna, Vishnu. O U na sílaba Om é a deusa da fortuna, é Lakshmi, Shri Ukarena Kachyate. E as entidades vivas são M, A-U-M, Om. O que se indica, segundo a explicação detalhada dos acharyas de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, que M significa que é servo. Makarastu Tayor Dasa, Dasa. A função da entidade viva, da diva, da alma, do 20º Panchavinsha Prakirtita, a última linha desse verso, do 25º elemento dentro dos 24 elementos, a função dela é servir a Lakshmi, a deusa da fortuna, e a Krishna, Vishnu, que são a realidade desse mundo manifestado espiritualmente falando. Quem é Krishna? A suprema personalidade de Deus que manifestou essa prisão material. E quem mais o serve de maneira exemplar? Shri, a Lakshmi, a deusa da fortuna. E o que a alma é por natureza? Já cansamos de ouvir isso. O Chaitanya falava de Vera, Sarupahaya, Krishnera, Nityadasa. Esse verso do Padma Purana está confirmando. A alma é seu servo eterno de Lakshmi e de Vishnu. Numa outra explicação até mais detalhada dos Goswamis sobre a nomenclatura da sílaba Om, esse mesmo verso é falado se referindo a Krishna como Vishnu e Lakshmi como Radharani como Lakshmi, a deusa da fortuna, e as entidades vivas, da mesma maneira, sempre servem. Então, as almas, as divas, todas nós, por mais que relutemos e não querer aceitar isso, nós somos servos da serva, do servo principal de Krishna, que é a sua potência do prazer, a sua potência do amor.
Srimati Radharani, a deusa da fortuna, somos todos servos desse casal transcendental. E não adianta a gente procurar outra atividade, porque a única atividade verdadeira é essa, de serviço a Radha Krishna, é de serviço a Lakshmi Narayana. Matkarastu Tayor Dasa. M indica que a alma, a diva, é sempre serva. Tayor Dasa. E que a única realidade que existe é essa. Espiritualmente, Krishna, sua potência do prazer. As entidades vivas que são suas energias devocionais. Todas as entidades vivas. Que devem servir aquele que serve melhor. Que devem servir a serva predileta de Krishna, a mais perfeita, Srimati Radharani. Então, os Goswamis explicaram o Kareno Chate Vishnu Shri Ukarena Kachate Matkarastu Tayor Dasa Panchavinsha Prakriti, como a Kareno Chate Krishna. A cara é Krishna. Krishna que é o quê? Sarvalokai Kanayaka. O Senhor absoluto, supremo, líder, primordial, principal, único de todos os proprietários, né? De todos os planetas, de todos os mundos materiais e espirituais, de todas as entidades vivas, e isso quer dizer Sarvalokai Kanayaka, Akara Krishna. E dentro desse universo cósmico material, se a sílaba 1, que é a causa de tudo isso se manifestar, é o próprio Krishna. Ele está explicando a cara, Krishna, Sarvalokai Kanayaka, o líder natural de todos os mundos materiais e espirituais, e inclusive o Karenochaterada, da sua potência do prazer, Srimati Radharani, Makara, diva, as almas. De novo, M, Makara. Akara, Ukara, Makara. Krishna, sua potência do prazer e todas as entidades vivas que só têm uma função, dar prazer para ele. Todas as almas. Makara, diva, Vachaka. Por isso que no Bhagavad Gita ouvimos que Brahmanor e Pratistha, Krishna é a origem de tudo, o repouso de tudo e de todos, o começo, o meio e o fim de todos. Ninguém pode ficar fora do relacionamento com Krishna. Como? Como? Só que o relacionamento com Krishna é esse. Não de marginal, mas de boa gente, favorável, de devoto, de alma rendida a Krishna. Ah, mas como colocar isso na prática? É difícil, porque veja bem, aí tem tantos argumentos, né? Sempre aquelas histórias todas do não, Prabhu, mas é que meu Dharma, e aí se segue Dharma, Artha, Kama, Moksha. E só equívocos. E se explica tanta coisa, e se busca desculpas. Tudo para não se situar na sua posição constitucional é servo, que é eterna, que é de servo amoroso de Krishna. Makarastotayor Dasa. Makara é a entidade viva, a alma, todos nós. Cara, diva, Vachaka. Isso é a composição da sílaba 1, que é a causa de tudo, que é o repouso de tudo, que é o fim de tudo. E no universo cósmico material, não é diferente nessa prisão material. E quando estamos dentro de um corpo material, não pode ser diferente. Isso Kapila Devi explicou detalhadamente. Como sabemos, o som transcendental é a causa original de tudo. Primeiro é o som. Então, depois, o som é a causa do céu, o éter. O éter é a causa
do ar. O ar é a causa, não é metafísica, a causa, doutrina das causas essenciais, as causas primordiais, está sendo explicado. É isso que estamos aprendendo, é o conhecimento da causa primeira. Né? Primeiro princípio. Pradana também quer dizer princípio. Primordial. É isso que estamos ouvindo. Aí agora vamos ouvir, então, detalhadamente como que é. Bom, então, tudo começa com o som transcendental. O som é a causa do céu, do éter. O éter é a causa do ar. O ar é a causa do fogo. O fogo é a causa da água. A água é a causa da terra. Não é assim? Então, logo, a água, esses são os 5 elementos grosseiros. 5 elementos grosseiros. Terra, água, fogo, ar e éter. Né? Os cientistas deveriam estudar isso e entender o objetivo de tudo isso. Aí sim, esse é o cientista transcendentalista. Esse é aquele que ouviu o Sr. Kapila Deva e entendeu a mensagem dele, a filosofia Sankhya de verdade. Aí a Terra, vamos falar agora, falamos dos 5 elementos grosseiros, os 5 elementos sutis. A Terra contém o odor. A água contém o sabor. O fogo contém a cor, porque sem luz, sem cor, nós não podemos ver as formas. Ninguém vê sem luz. Então, o fogo contém a cor. Então, a cor está contida no fogo. O sabor está contido na água. O odor está contido na terra. A cor está contida no fogo. O toque está contido no ar. E o som está contido no éter. Então, esses são os 5 elementos sutis. 5 elementos grosseiros, terra, fogo, água, ar e éter. 5 elementos sutis. Som, toque, cor, sabor e odor. Então, 10. E aí nós temos, porque falei antes que alguém pergunta, mas como fazer então para viver dessa maneira, realmente fazendo bom uso adequado desse corpo? Agora estamos ouvindo. 5 elementos grosseiros, 5 elementos sutis, 5 sentidos. Não para gozo dos sentidos, não para desfrutar dos sentidos. Porque isso aí arruína a nossa vida. Destrói a nossa possibilidade de ter êxito como seres humanos. Não é assim? O Sri Chaitanya Charitamrita fala que a alma, Atmendriya Priti, Vancha Taribali Kama. A alma que satisfaz seus sentidos, seja lá grosseira ou sutilmente falando, né? Por mais que seja sutil, está tentando satisfazer o próprio sentido, não o sentido do Senhor dos sentidos. Isso aí é chamado de kama, luxúria. E luxúria, Krishna falou, né? O bem-aventurado Senhor diz. Unicamente a luxúria, Arjuna, que nasce do contato com os modos materiais da paixão, que é o inimigo pecaminoso desse mundo que tudo destrói, que tudo devora. Então, quem não entender isso não vai construir nada, vai destruir tudo. Entender o quê? Que esses sentidos são para se adquirir conhecimento. E quais são os sentidos, então? Para experimentar o som que está contido no éter, a audição, os ouvidos. Para experimentar o toque que está contido no ar,
tato. O tato. O tato experimenta o toque que está contido no ar. Para experimentar a cor, ver as formas, experimentar a cor que está contida no fogo, o sentido da visão, os olhos. Para experimentar o sabor que está contido na água, o paladar. A língua, paladar. E para experimentar o odor que está contido na terra, o olfato, o nariz. Então, esses são os sentidos de adquirir conhecimento. Eles existem para adquirir conhecimento. O nariz, para cheirar a flor, o incenso, o cheiro do templo, tudo que foi oferecido a Krishna, tudo que é oferecido a Krishna. Não é nem sequer para inocentemente pegar uma flor e cheirar, porque ela não nos pertence, desfrutar disso, porque isso é causa de aprisionamento nesse mundo material, e muito menos para cheirar uma carreira, né? Aí então já é um absurdo. Não. Nós temos que cheirar o que virou prasada, o que foi oferecido a Krishna, o que alcançou a meta última do porquê da sua existência. Uma rosa que foi oferecida a Krishna, aí nós cheiramos, aí sim. É prasada, misericórdia de Krishna, e nos purificamos ao sentir o cheiro de uma rosa bem cheirosa que foi oferecida a Krishna. Então é para isso que existe o sentido do olfato, do nariz. A língua, para saborear, o paladar, para sentir o gosto da prasada que foi oferecida a Krishna também. Krishna é prasada, tanto na forma de líquido como na forma sólida, seja lá como for. Então, o paladar é só para saborear, honrando Krishna prasada, o que Krishna já comeu. Esse é o uso do corpo. Esse é o uso dos sentidos de adquirir conhecimento. Assim, nós vamos adquirindo conhecimento. Eu vi até alguém postou, não sei quem foi aí, eu vi uma postagem de um caldeirão bem grande, cheio de glóbulos, e os devotos em volta, assim, com os olhos arregalados, olhando depois o que o Prabhupada falou. Tomando essa delícia, comendo essa delícia, estamos voltando para o mundo espiritual. Imagine isso, volta para o mundo espiritual, onde tem liberdade, não na prisão, onde não se tem liberdade, através de saborear Krishna prasada. Esse é o uso do paladar. Então, é para isso que existe o paladar, para experimentar o sabor que está contido na água. E depois, a visão, o sentido da visão. A visão para contemplar a bela forma de Krishna, as deidades de Krishna, os devotos de Krishna, um kirtana bem animado, um bhajana bem cantado. Ver e contemplar o mestre espiritual, ver e contemplar Krishna. É para isso que existe a visão. Ver um templo de Krishna. E não é para mais nada. Ver e contemplar tudo que é referente a Krishna, tudo que tem ligação com Krishna. O que não pode ser feito com Krishna, com tudo que está relacionado com Krishna, é ver superficialmente. A gente precisa contemplar mesmo. É exatamente o que não pode acontecer quando se contempla os objetos materiais. Por
Por quê? Porque ver qualquer coisa materialmente, alguém pode até ver, mas se contemplar, se fixar a visão, vai desenvolver o desejo de desfrutar. É o inverso. É o inverso. Quando é com Krishna, é válido. Quando é sem Krishna, quando é prisão, o resultado é catastrófico, né? O resultado é catastrófico. Jayatu Vishayapun Sangasteshu para Jayati. Da contemplação surge o desejo de desfrutar. Contemplação vai fazer você querer desfrutar. Então, tudo isso é luxúria. Essa luxúria não satisfeita, ela se transforma em ira. A ira, quando ela aparece, ela se transforma rapidamente em ilusão. Com a ilusão vem a confusão da memória. Quando a memória se confunde, alguém não sabe mais como agir. Não vai agir como ser humano, vai agir como um animal. Sanga Sanjayate Kama Kama Kroda Vijayate. Kroda Bhavati Samoha, Samoha Smriti Vibrama, Smriti Brancha, Budinasha, Budinasha, Pranashpati. É assim que o Bhagavad Gita explica, Krishna explicou. Então, esse é o perigo de contemplar coisas materiais, objetos materiais. E essa é a bênção de contemplar, usar a visão para contemplar tudo que está relacionado com Krishna. É para isso que o corpo humano existe. Isso foi o que explicou o Sr. Kapila. Então, esse é o uso da visão, correto. O uso da visão para ver as formas, ver a cor que está contida no fogo. Depois, o uso do tato. O sentido do tato, né? Para tocar os devotos, os pés e lótus dos devotos puros, as deidades, para tocar Krishna. Esse é o toque, o sentido do toque, que está contido no ar. E essa percepção só é possível, a gente só sente porque o ar está presente. Se não tivesse, não sentiríamos. Então é isso, porque o toque está contido no ar e é experimentado pelo tato. Depois, o mais importante, agora chegamos no final. De todos os sentidos, esse é o mais importante. A audição. A audição para ouvir o quê? Para ouvir o som transcendental, que não enreda, que é transcendental a essa manifestação cósmica material. O nome de Krishna, a filosofia consciente de Krishna, essa verdade que estamos ouvindo sobre a filosofia Sankhya falada pelo próprio Krishna, o Sr. Kapila Deva, é para isso que existem os ouvidos. O sentido da audição tem que ser usado assim, porque assim ele libera, não enreda. Tira da prisão. Isso é agir como alma. Isso é agir como alma. Então, a audição é para ouvir o som que está contido no éter. É para isso que existe esse corpo. Usando o corpo dessa maneira, ouvindo o som, o som que transcende, inclusive, ao éter, o som que nós falamos aqui, ele chega lá nos ouvidos de Radha e Krishna no mundo espiritual, quando cantamos Hare Krishna. Esse é o som que quem está fazendo o uso correto do corpo humano ouve. E não o funk da periferia, que é só porcaria e só degradação e que cada vez enreda mais a gente. É esse o som que a gente tem que ouvir. O som transcendental. Tudo tem que ser, os sentidos têm que ser usados, relacionados com o Senhor dos sentidos. Senão, qualquer outro uso é chamado de luxúria. A alma, Atmendriya, que está Pritivantyatari Barikam, que está usando esse corpo, esses sentidos para desfrutar deles, ela está na plataforma da luxúria. Inclusive, agora, a alma que entende isso e usa o corpo adequadamente, porque entende que não é esse corpo,
né? Entende que não é o corpo, então age dessa maneira, se esforça para agir dessa maneira. Savopá divinir tanta paratena nirmalã. Esqueça as designações, não sou esse corpo. Não sou inteligente, não sou burro, não sou preto, não sou branco, não sou forte, não sou fraco, não sou rico, não sou pobre, não sou brasileiro, não sou estrangeiro, sou alma espiritual. Portanto, devo satisfazer os sentidos transcendentais da alma espiritual suprema. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktirutyate. Quando alguém faz isso, está prestando serviço devocional puro. Serviço ao Senhor transcendental. Satisfazendo os sentidos do Senhor transcendental. Que o Sri Chaitanya Charitamrita está falando aqui, isso aí, Krishnendriya Priti Ichadari Premanama. Quando se desfruta dos sentidos através dos objetos dos sentidos através dos sentidos, grosseiro ou sutilmente, Atmendriya Priti Vanchatari Barikama. Isso é chamado de luxúria. E a luxúria é o inimigo pecaminoso desse mundo que tudo destrói. Não deixa nada ser conquistado, ser construído. E quando se faz o contrário, como um devoto sincero se esforça para fazer, sincero e honesto, não só sincero. Sincero e honesto. Sincero e sério. Eu posso ser muito sincero, mas posso não ser sério. Aceito que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Aceito que sua alma serve o eterno de Krishna. Mas nunca me situo assim, e nem levo isso aí com muita determinação. Então, eu não sou sério. Isso põe em dúvida a minha sinceridade. Tem que ser, como falou Srila Rupa Goswami, sincero e sério. Atmendriya Priti Ichadari Premanama. Quando alguém faz isso, é chamado de prema. Amor puro por Krishna, Premanama. É assim que devemos usar esse corpo. Bom, mas continuando. Então, 5, 10, 15. Né? 15 elementos já explicados aqui. Terra, água, fogo, ar e éter, grosseiros. Sutis, odor, sabor, cor, toque e som. Sentidos, formando os 15, para adquirir conhecimento. O olfato, o paladar, a visão, o tato e a audição. Assim que usamos esse corpo em consciência de Krishna. Então, temos aí até agora, quem estiver somando aí, 5, 10, 15. Depois o Sr. Kapila continua explicando que existem ainda mais os 4 sentidos internos, né? Sentidos sutis, internos. Esses sentidos são quais? São a mente, a inteligência, o ego e a consciência contaminada. Através desse processo vai se purificar essa consciência. Essa consciência contaminada vai virar consciência de Krishna. Consciência de Krishna. Consciência de Deus. Consciência real da alma. Consciência de que sou servo de Krishna. Sou Makarastu Tayor Dasa. Como o M da sílaba 1, Panchavinsha Prakriti, o 25º elemento dentro desses 24 elementos aí. Está dando para perceber a seriedade do assunto? Então, o que é a mente, a inteligência, o ego e a consciência contaminada? Os sentidos sutis. Então, formamos 15 mais 4, 19. E depois nós temos, para concluir, Srila Kapila Deva explicou, os órgãos ativos externos. O órgão da fala, as cordas vocais, o órgão da fala. Os órgãos
externos ativos para executar trabalho, as mãos, os órgãos ativos externos para locomoção, para se locomover, os pés, o órgão ativo para procriação e o órgão ativo para expelir, o órgão excretor, os dejetos, aquilo que já foi transformado em energia para o corpo se manter e que agora não serve mais, sai pelo 24º elemento, o ânus, 23º são os órgãos genitais, que devem ser usados só para gerar filhos em consciência de Krishna, só para gerar o sexo autorizado, que Krishna falou que esse sexo eu sou, Balam, Balavatante, Aham, sexo puro, sexo para procriar, é para isso que se usa os órgãos genitais. E os pés, não é para bater perna por aí, não, para ir para todo lado, fazer qualquer coisa. Hoje em dia se viaja em Boeing, se cruza o planeta. Mas naquela época em que essa filosofia Sankhya estava sendo explicada, se ia na sola, como diz a gíria, nos pés, para todo lado. Mas para que lado? Usa-se os pés para locomoção para ir para os lugares onde existem os homens de conhecimento, como estamos ouvindo aqui o Bhagavatam, né? Como Parikshit Maharaj foi procurar Shukadeva Goswami para ser ouvido, como os sábios da Misharanya estão ouvindo o Bhagavatam. Você se locomove, você vai até um lugar sagrado para se associar com pessoas santas e ouvir delas a verdade. É para isso que se usa os pés, para ir nos damas sagrados, para visitar os templos, para ver as deidades, para visitar os devotos, para se congregar com os devotos, com os Vaishnavas. É para isso que tem que se usar os pés. De acordo com a Kapila Deva, não sou eu. E as mãos, para executar trabalho devocional, serviço que não enreda. Não é para executar atividades fruitivas, trabalho que enreda. Não é para isso, é para usar, para fazer serviço devocional. As mãos. É a perfeição do uso da mão. Não é? E a língua, ou as cordas vocais, né? O sentido do órgão da fala, para falar isso que estamos falando aqui agora, para cantar isso que cantamos agora, as glórias de Krishna, o santo nome de Krishna, as glórias dos servos amorosos de Krishna, devotos liberados que vêm para esse mundo, só para tirar a gente que é condicionado daqui, as nityasiddhas. É para isso que existe o órgão da fala. Essa é a maneira de usar o corpo humano de maneira perfeita. Assim, o que vai acontecer? Bom, paramos nos 19, né? 19. 20 o órgão da fala, 21 as mãos, 22 os pés, 23 os genitais e 24 o ânus. Acabou. Esse é o corpo. Que por privilégio da alma que está no corpo humano, ela tem, nossa, isso só como ser humano isso é possível, gente, só como ser humano. Por isso que essa forma humana de vida, que é raríssima, não pode ser negligenciada, não pode ser jogada fora. Isso não é uma brincadeira, é a única maneira de se usar adequadamente essa prisão material para sair dela. É a única maneira de sair da microprisão material do corpo e da macroprisão material, o Pada Vibhuti, e voltar ao lar, voltar ao Supremo.
voltar para onde há liberdade, não no lugar que você está preso. É para isso que existe esse corpo. E não adianta alguém dizer que não, mas não adianta, sabe por que não adianta? Prabhupada falava que os semideuses, poxa, quer situação mais vantajosa do que a dos semideuses, mais pomposa do que a dos semideuses? Que os semideuses fazem fila para nascer como seres humanos, principalmente no movimento de sangue do Senhor Chaitanya, que facilita muito essa volta ao lar, a volta ao Supremo, a saída da prisão material. Se eles estão querendo sair daquela prisão sofisticadíssima, como que a gente pode ficar como um bobo alegre, satisfeito com a prisão miserável dessa? Que são os planetas intermediários e inferiores. Como? Se nem lá há esse conforto todo, tanto é que eles querem sair. Por quê? Porque eles sabem que só como ser humano isso é possível. Vejam só como é importante entender isso. Por isso que Prahlada Maharaja fala que isso é tão grave, é tão sério, que isso tem que se começar a entender desde criancinha, desde os 5 anos de idade, desde a mais tenra infância, como Acharya Pragya. O que tem que ser entendido? Que não adianta dharmas. Não adianta a perfeição dos dharmas. Não adianta a perfeição da busca de religiosidade, desenvolvimento econômico, gosto de sentidos e liberação da Artha, Kama e Moksha. Não adianta. Porque por mais elevado que isso seja, por mais perfeito que isso seja, isso aí não libera ninguém. O que libera? Bhagavatamika. Prahlada Maharaja falou. Nós devemos usar esse corpo humano, que é raríssimo um nascimento como ser humano. É muito difícil mesmo nascer como ser humano. Durlabham Manusam Jama é o que fala isso. Durlabham, é muito difícil, muito dúvida, dificílimo nascer como ser humano. Durlabham, mano como ser humano. Durlabham Manusam Jama, nascer como ser humano. Prahlada está falando isso, por isso que se deve executar isso que estamos explicando, que é nada mais, nada menos que o Sanatana Dharma, a ocupação eterna da alma, mesmo que esteja dentro do corpo material, dentro desse mundo material. Usar a forma humana de vida de maneira adequada. Porque isso é tão forte que mesmo que não dê o resultado último, não se perdeu nada. Tá? A Dhruva Marta Dan, Prahlada falou. Isso é como o Nehabhikrama Swasti, que Krishna explicou no Bhagavad Gita. Nesse caminho, nunca perda nem diminuição. Agora, imaginem só para quem conclui o processo, consegue concluir, volta ao lar, de volta ao Supremo, usando esse corpo humano que é raríssimo, que embora seja também temporário, mas ele outorga esse verso, tem um verso do Bhagavatam, lá no 11º canto do Bhagavatam, capítulo 9, verso 29, que fala isso, Labdam Sudurlabham Vidam, Bahu Sambhavanti, Manusya Artha Dhamanitya Pihadira, Turnamate Tanapate Tanu Mrityu Java, antes de morrer de novo. Nishya Savi Sayaka O Savatasya. Então, esse verso do Bhagavatam, fala que o nascimento humano é raríssimo. E embora esse corpo humano seja também temporário, através dele, podemos alcançar os benefícios mais elevados da vida. Portanto, um homem em sã consciência, um homem sóbrio e realmente inteligente, fala esse verso, procura conquistar esse bem mais elevado que existe, essa perfeição máxima da vida, antes que ocorra outra morte, a Mrityu Java. E não fica perdendo o seu tempo quando ele chega, sabe, para satisfazer seus sentidos, que é uma coisa que está disponível para qualquer entidade viva em qualquer forma de vida. Qualquer inseto desfruta de sexo, por exemplo. Então, isso é importante a gente entender.
para valorizar o corpo humano, para não perder tempo estando na forma humana de vida. Porque quem garante que o nosso próximo nascimento será como ser humano? Quem garante isso? Ah, Prabhu, que isso e tal? Será que é tão fácil assim? Será que Bharata Maharaj não era avançado? Ele não nasceu como ser humano, nasceu como um veado, um quadrúpede. E será que nós temos que ter tanta arrogância de acharmos que não, para mim já está definido, tal, sendo que, como explica o Vishnu Purana, seres humanos mesmo, é quase nada. Quase nada. Esses corpos feitos de 24 elementos materiais, como falei no começo, que o 25º elemento é a alma, está dentro, eles têm uma variedade de 8.400.000 espécies. Então, se a gente for fazer o uso do cálculo da probabilidade, qual é a probabilidade, por exemplo, de alguém nascer como uma planta e como uma árvore, ou nascer como ser humano? Plantas e árvores, existem 2 milhões de espécies. Seres humanos, 400.000. Aquáticos, 900.000 espécies. Seres humanos, 400.000. Insetos e répteis, 1.100.000 espécies. Seres humanos, 400.000. Aves e pássaros, 1 milhão. Seres humanos, 400.000. Quadrúpedes, 3 milhões. Pode somar aí que deu 8 milhões. Seres humanos, 400.000. Então, 8.400.000 espécies. O ser humano é o que tem menos chance. É fácil entender isso. Olha o risco que estamos correndo. Isso é explicado pelo Vishnu Purana, que são assim que as entidades vivas se dividem nesse mundo material, nessas diferentes espécies. As espécies que vivem na água, as espécies que estão em corpos de plantas e árvores, as espécies que estão em corpos de insetos e répteis, as espécies que estão nos corpos de aves e pássaros, e as espécies que estão como seres humanos. Agora, aí que fica séria a coisa. Aí que fica séria. Aí que fica séria. O Srila Prabhupada falou que ser humano mesmo é aquele que segue 4 princípios. Esse é o ser humano. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Por isso que é dito que são 400.000 humanos e quase humanos. E quem é um ser humano? Aqui, ó, o melhor dos seres perfeitos, ser humano perfeito. Kapila Deva. Então, quem é o ser humano mesmo? O ser humano é aquele que está usando todos os sentidos a serviço do Senhor dos sentidos, e observa estritamente tem paura, tem medo de deslizar, de cair nessa fria aí, de cometer pecados. Senão vira marginal de novo, vai preso, continua preso. E esses pecados básicos são chamados de pataka, urupataka, mahapataka e atipataka. Dentro desse segmento, significa o quê? O sexo ilícito, o pataka, um pecado grande. Depois, urupataka. Uru quer dizer maior, né?
um pecado ainda maior, né? Que é intoxicação. Depois, Mahapataka, maior pecado ainda. Um pecado ainda maior. Jogos de azar. E depois, para finalizar, o maior dos pecados. Comer carne, peixe, ovos. Consumo de carne. Atipataka. Então é chamado de ser humano quem não comete nenhum desses pecados. Quem está livre deles. E quem fica livre desses pecados? Quem leva muito a sério o objetivo da alma num corpo humano, agindo exatamente como um ser humano tem capacidade para agir, buscando autorrealização, conhecimento da verdade absoluta, Anumrita Java, antes que tenha que trocar de corpo, antes que tenha que morrer de novo. Por isso, os devotos devem ser muito sérios no seu serviço devocional, muito honestos na execução do processo purificatório de Bhakti, e fazer o uso da melhor maneira possível de todas as armas que o Senhor Chaitanya nos trouxe. E dentre elas, a principal é a purificação da consciência através do cantar do Mahamantra Hare Krishna, desenvolvendo consciência pura, consciência de Krishna. Mas para isso, tem que estar com a mente, que desses elementos é o mais grosseiro, controlada. O Mahamantra Hare Krishna é aquele que controla a mente, né? Mahamantra. Por isso que temos que cantar com muita seriedade, do jeito que a alma liberada recomendou, os acharyas recomendam, Srila Prabhupada nos ensinou. 16 voltas diárias, sem falhas, do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, na Japamala, para assim fixar a mente em Krishna, assim purificar a mente. Quando isso acontece, a inteligência material, que é subproduto da mente, é inteligência transcendental. Ela está controlando a mente. A mente está sendo controlada pela inteligência, que é mais sutil que a mente. E a inteligência não está tendo influência equivocada. Não está agindo com falso eu, com ego. Está agindo como a alma, como eu. Drishta Evatmanishva, ele está fixo como alma. Está tendo a consciência da alma aflorada, que é a consciência de Krishna, não é a consciência contaminada, é a consciência pura. Essa é a maneira de usar esse corpo, essa é a maneira de entender os 24 elementos manifestados sob todos os aspectos, macro e micro. Essa é a maneira de espiritualizar a nossa existência, purificar a nossa consciência e tornarmos-nos realmente seres humanos. Seres humanos. Como ser humano é possível voltar ao lar, voltar ao Supremo, sair da prisão material, deixar de ser marginal, tatasta, e se absorver em Antaranga Shakti, definitivamente, não em Bahiranga Shakti, não na prisão material. Esse aí, ao deixar esse corpo, não volta mais a nascer nesse mundo. É essa a história, mas para isso tem que executar o processo como ele é, da maneira correta, e insistir tanto, ser tão fixo, porque só assim nós vamos chamar a atenção de Krishna. Krishna nos outorga essa bênção. Porque por nós mesmos, por si só, é muito difícil, mas nós temos que nos empenhar. E aí nós temos que nos tornar receptáculos da misericórdia de Krishna. A misericórdia sem causa de Krishna. O serviço devocional, o Bhagavad Gita também explica, Manchadyo Vyavicharena Bhakti Yogena Sevate.
Sagunan Samati Chaitam Brahma Bhuya Kalpate. Quando se começa a executar serviço devocional, começa-se a transcender os modos da natureza material. Não só a ignorância e paixão, mas até bondade. Transcende a Vishuddha, a Shuddha, a Sattva Guna, e se situa em Vishuddha Sattva, porque essa atividade não é desse mundo. Essa não é atividade de prisioneiro, essa é atividade de alma liberada. A alma liberada só faz isso. Nityasiddha Krishna Prema, Shadya Kabunaya, Shavanadi Shuddhachit Karayudai. A gente ouve deles, faz que nem eles, Sator, trilha os passos deles, e tornamos-nos também tão qualificados quanto eles. E assim conseguimos escapar da prisão material, onde eles nunca estão, nunca entram. Só entram para iluminar os prisioneiros. Mas tem que ter essa persistência. Por isso que esse verso do Bhagavad Gita, nele Krishna falou que é assim, se começa a executar serviço devocional, Bhakti Yoga, você já transcende os modos da natureza material. Mas tem que perseverar, tem que se manter, porque para quem não cai em nenhuma circunstância, para quem continua firme, fixo, agindo como alma, vivendo como alma, vivendo como o 25º elemento, dentro dos 24 elementos, a alma, que também é Satit Ananda, que nem a alma suprema, que nem a serva principal da alma suprema, Radha Krishna, Lakshmi Narayana, aquele que entende isso, trilha esse caminho seriamente, ele resgata a sua Sarupasiddha, sua forma original espiritual, e volta ao lar, de volta ao Supremo. Mas, se não cair em nenhuma circunstância, tem um alento. Quando a pessoa é séria, ela sente bem-aventurança nisso, por isso ela não quer mais parar. Ela sente o prazer, porque o serviço devocional é real. É uma invenção mental. A relação com Krishna é uma realidade. Não é uma invenção mental. E todos podem experimentar, todos podem usufruir dessa atividade transcendental e agir como alma e voltar lá, voltar ao Supremo. Prabhu, o senhor está falando uma coisa aí que, pelo amor de Deus, quem consegue isso? É difícil, é impossível, é quase... E saiu o rei Pratina Barra e falou também para Narada Muni. No quarto canto do Srimad Bhagavatam, verso 46 do capítulo 29, quarto canto. Narada Muni falou isso para o rei Pratina Barra. Já dá... Jadadjasya Nugrinati. Jadadjasya Nugrinati quer dizer prestando serviço devocional plenamente, constantemente. Jadadjasya Nugrinati. Quando isso aí acontece, quando alguém faz isso, por isso que ele chamando a perseverar, né? Bem ou mal, tem que continuar fazendo e tem que insistir. Por isso que dá essa instrução, porque Jadadjasya Nugrinati. Porque, ao fazer isso, ao prestar serviço devocional pleno para Krishna, pleno, sem considerar as dificuldades ou as facilidades, não parar, se manter, Ritivena, Bhaktiyogena, Jadeta Purusha. Ao insistir assim, Krishna, Bhagavan, Atma Bhavita. Krishna vê o esforço daquela alma e outorga a ela a sua misericórdia sem causa. Aí acabaram os problemas. Imagina, aí Krishna viu o devoto, viu a alma sincera e falou, vou te dar a minha misericórdia sem causa, vou te abençoar. Você não para mais não vai cair, só vai avançar nesse sentido. É o estágio em que está o devoto desperto, Sajahati Matin Loke, Vedeshu Vedeshu Parinishtitan. O devoto está tão fixo que ele não só abandona todas as atividades materiais quando ele desperta assim pela misericórdia sem causa de Krishna, que sequer ele não quer sair fora, parar com atividades materiais, com atividades fruitivas que enredam. Ele quer parar, inclusive, com atividades religiosas mundanas. Ele quer, inclusive, ele não Vedeshu Parinishtitan. Quer dizer que ele se livra, ele para até mesmo de se interessar pelos rituais védicos.
e só serviço devocional, o prazer de Krishna. Mas isso acontece quando Atma Bhavita, quando a alma é favorecida assim por Krishna Bhagavan, e assim ela consegue Sahaja, Sahajati Matin Loke. Ele se liberta nesse momento aí, quando ele está nesse mundo, nesse Loka, Matin Loke, até mesmo do compromisso, da preocupação de realizar rituais védicos. Está totalmente satisfeito com o seu serviço devocional e não quer mais sequer envolvimento com rituais védicos. Que é bom para quem não tem essa consciência, mas para quem tem, isso não é nada. Então, esse verso fala que, a tal ponto, esse devoto desperto, esse devoto foi desperto pela misericórdia sem causa de Krishna. Mas por quê? Porque já se anugrinati, porque ele insistiu em servir plenamente Krishna, em continuar fazendo serviço devocional. Bhakti Yoga servindo sem considerar nada. Shukra Dukha Samay Kritva, Lava Lavo, Jaya Jaya, Tatu Jaya, Yugyasra, Naevam Papamavapsasi. Ele chegou nesse ponto por quê? Porque ele lutou por lutar sem considerar a felicidade ou tristeza, perda ou ganho, vitória ou derrota, e foi a luta. É assim que a gente tem que fazer. É assim que a gente tem que fazer. Puxa, será que é tão difícil entender isso? É assim que a gente tem que fazer. Aí vai dar certo. Eu não sei se eu já falei demais. Quanto tempo? Eu nem sei, não perdi a noção. Tudo bom para você? Mas eu acho que eu consegui dar meu recado aí. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, então, por favor. Tem uns comentários também, tem pergunta. Então, aqui tem comentário, tem saudações do Bhakta Rafael, da Tura Ciananda, Angélica Zacaria, Maria de Oliveira, tem do Ramadano, Prasananda, Prabhu, Hari Chakra, a Luciana, todo mundo te cumprimentando, né? Obrigado, gente. Não mereço, mas agradeço. O Prabhu Rasananda falou no comentário, né? Está mais perdido do que nunca, quando você falou isso, está mais perdido do que nunca, né? O conhecimento hoje em dia está mais... E agora o Hari Chakra tem uma pergunta. Será que é dever dos devotos instituir escolas para ensinar essa metafísica? A consciência de Krishna já ensina isso, né? A gente tem que expandir a consciência de Krishna. A gente tem que expandir a pregação e tornar a ISKCON forte, para a gente levar esse conhecimento como ele é para todo mundo, porque a base, Prabhupada já deu, agora a gente tem que não destruir o que Prabhupada fez, mas muito pelo contrário, disseminar isso, aumentar, fazer com que tenha em todas as cidades, em todas as vilas, algum núcleo, algum ponto onde isso seja falado, seja lembrado, seja incentivado, porque essa foi a ordem do Sr. Chaitanya, de Arideka Tarikai Krishna Upadesha Marag Ayaguru Hana Taridesha. Ele falou que era dever de todo ser humano se tornar um mestre espiritual para o mundo inteiro e dar esse conhecimento para todas as almas, ajudando-o, assim, a salvar todas as almas condicionadas nessa prisão material, para que elas voltassem ao lar, voltassem ao Supremo. Então, a gente já tem tudo, só falta a gente caprichar para ficar forte e expandir. E, claro que faz parte essa expansão, quando muito forte, muito sólida, com certeza vai ter como ter mais estrutura ainda, crianças de escola para poder dar esse conhecimento, essa explicação chegando no ouvido desses universitários bobos, iluminando todo mundo. É assim. Claro, mas tudo depende do nosso esforço, né? A gente deseja e Krishna dá, nós temos que desejar e Krishna vai dar. Krishna só tem uma função dentro
mundo material. Satisfazer desejos. Então, nós temos que desejar corretamente que o Krishna vai satisfazer nossos desejos. A meta, a teoria, tudo isso nós já entendemos. Agora, nós precisamos colocar em prática, mas colocar em prática com muita seriedade, com muita honestidade, com muita sinceridade. Né? Como falei, Shri Goswami mesmo enfatizou, não basta ser sincero, tem que ser sério. Então, nós somos sinceros? Somos, estamos aí, somos membros da ISKCON, mas temos que ser sérios. Sérios. Senão, não vamos levar avante a missão de Srila Prabhupada, que é a missão do Sr. Chaitanya, de salvar as entidades vivas nessa era de carne. Né? É isso, eu penso que sim. Base a gente tem de sobra. A gente não precisa procurar pelo em ovo, não tem dúvida, não tem dúvida. Ah, será que é isso mesmo? E será que isso é bom para todo mundo? Isso é bom para qualquer um. Isso é bom para o inseto, para a formiga, para a planta, isso é bom para quem... Isso é bom para qualquer ser humano, isso é bom para qualquer religioso, de qualquer religião, de qualquer credo, isso é bom para todo mundo, isso é bom para os intelectuais e para os ignorantes, entre aspas, em termos de formação material. Isso é bom para todo mundo, então tem que ser dado para todo mundo, porque todo mundo é alma. Essa é a perfeição da misericórdia, essa é a perfeição da caridade. E um devoto tem que entender isso. Com Samekanta tá cheia, eu tenho que dar Deus para as pessoas. Porque só dessa maneira todas as entidades vivas vão ser beneficiadas nesse mundo, nesse planeta, nessa era de carne. Não tem outra maneira. Acontece que a gente fica achando que tem tantas outras coisas para fazer, outros dharmas, outras maneiras de agir, outros artifícios, aí a gente se perde no meio e não alcança a meta. E se tiver alguém bravo comigo, que esse cara é fanático e tal, Srimad Bhagavatam, sexto canto, verso 22 do capítulo 3. Procura lá, Hare Krishnas. Etavam evalokismin. Punsam dharma para smrita. Bhakti-yoga Bhagavati. Bhakti-yoga Bhagavati. Tanama Grahanadibi. Ah, sabe o que fala esse verso? Hare Krishnas. Não é todo mundo, não é? Isso é para os devotos. Sabe o que fala esse verso? Esse verso fala que a única função da entidade viva dentro desse mundo material é aceitar Bhakti Yoga, o serviço devocional, e cantar o santo nome de Krishna. Essa é a única função real. O resto é tudo ilusão. Certo? Falou disso. Então, a Luciana também está te cumprimentando. Ótima explicação sua aí sobre os sentidos. Depois a Angélica também. Assim, sua aula muito inspiradora. É isso. A gente não tem mais perguntas, está tudo certo. Bom que todo mundo... Não, Prabhu, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Por mais essa oportunidade. Sucesso para você e para todos nós aí com a pregação. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada.